Tivemos aí um final de semana bem volátil para mercado como um todo, não só mercado cripto, mas também mercado tradicional. E finalizou a semana na sexta-feira com muita volatilidade. Tinha passado um vídeo aqui para vocês falando sobre a volatilidade e que tinha alguma coisa estranha para acontecer, referente à observação de ouro, dólar, observação de petróleo também. Logo depois, a gente viu os acontecimentos e o clima esquentando lá no Oriente Médio. Porém, tem muita gente observando só os pontos negativos do que está acontecendo para o mercado. Os pontos negativos com a tensão esquentando lá no Oriente Médio, mas tem algumas informações positivas aqui para o mercado cripto que você precisa ficar atento, principalmente nessa semana. Essa semana vai ser uma semana muito volátil, pelo que está acontecendo com o mundo e pelo que está para acontecer com o mercado cripto. A gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre a perspectiva do que pode acontecer com o Bitcoin a partir desse momento e se existe a possibilidade de Bitcoin cair para 50 mil ou não, tá bom? Enfim, vamos lá para a análise que eu quero estar te mostrando primeiro aqui duas informações muito importantes já para começar de forma positiva. Nem tudo é informação negativa aqui para essa semana, tá bom? A gente tem, por exemplo, Hong Kong aprovando ETF spot de Bitcoin e de Ethereum. A gente tem ali uma preliminar e uma aprovação ali lá em Hong Kong, que é um passo muito importante para o mercado cripto. Está chegando em um mercado que estava expulsando as criptos, agora está voltando à adoção lá. E agora a gente já tem aí a aprovação de ETF spot, o que é muito importante, de Bitcoin e de Ethereum, tá, pessoal? Isso já está impactando no preço com essa valorização que a gente teve aí de ontem para hoje e pode impactar ainda mais quando esfriar as notícias sobre a tensão lá no Oriente Médio. E vai esfriar, tá? Por mais que o clima ainda pode esquentar mais, por mais que pode ser escalado e ter ali uma piora nas tensões que está acontecendo lá no Oriente Médio, em algum momento essa notícia esfria, algumas semanas acaba esfriando, já é acontecimento, já está acontecendo. Então, o mercado toma seu rumo natural e é a continuação do que está acontecendo agora, principalmente aqui para o mercado cripto com tantas informações positivas. Essa é uma informação muito positiva que vai impactar positivamente no preço do Bitcoin. E a segunda informação positiva é que falta 4 dias aqui para o halving de Bitcoin. Observe que não é porque falta 4 dias que falta 4 dias para o Bitcoin subir infinitamente, tá? Falta 4 dias para o halving. Depois do halving a gente pode ter um momento de estagnação ou correção. A gente não vai ter um pump absurdo ali no dia seguinte do halving. A gente viu isso acontecendo em momentos passados, em halvings passados, onde o Bitcoin lateralizou ou corrigiu um pouco no pós-halving. No pré-halving a gente teve uma correção já e pode já ter precedido a correção daquele período de halving, do pré ou do pós-halving, e agora a gente pode ter um momento de estabilização. Essa estabilização de preço pode ser até mesmo para a gente ter um momento de acumulação. E como que eu sei que pode ser um momento de acumulação? É muito simples, é só você ir lá e observar a carteira da BlackRock, por exemplo, e a BlackRock você vai ver que está acumulando cada vez mais e que tende a ser a principal baleia do mercado cripto. A BlackRock está chegando bem perto da Grayscale e, na minha opinião, vai ultrapassar bem rápido a Grayscale aí e se tornar uma das principais baleias do mercado cripto. E eles que estão tentando ser uma das principais baleias, ou a principal baleia do mercado cripto, está acumulando. Independente do que está acontecendo lá no Oriente Médio, eles estão acumulando cada vez mais, tá bom? Então, isso é muito importante estar sendo observado aqui, principalmente com essa semana, com essas informações positivas para essa semana. Halving que vai acontecer agora, a gente tem a aprovação de ETF de Bitcoin, saiu uma notícia que supostamente é uma notícia negativa sobre a possibilidade dos mineradores de despejar 5 bilhões de dólares em Bitcoin, e foi algo comentado lá no grupo também, e muita gente acaba ficando com medo sobre essa notícia. Só que eu quero dizer para você que está com medo sobre essa possibilidade de despejo é que os mineradores eles não despejam a mercado, tá? Eles vão despejar uma parte dos bitcoins que eles têm, só que eles não vão despejar no mercado para derrubar o preço, sendo que eles vão continuar minerando e tem Bitcoin também guardado. Não é de interesse deles estar derrubando o preço do Bitcoin. Então, eles têm Bitcoin sim, existe a possibilidade de venda e se venderem, vão vender em OTC, em mercado balcão. Como já tem bancos atrás de mineradores para comprar, como a gente tem BlackRock, a gente tem todas as empresas de ETF, principalmente agora com o ETF lá em Hong Kong, vai ter uma busca maior por compra em OTC. Fora de mercado à vista é uma negociação onde já tem um comprador definido e um vendedor definido e é só feita a transação de cripto
e dinheiro, então acaba não impactando aqui no mercado, tá bom? Então, se acontecer essa venda de 5 bilhões aí em Bitcoin, de dólares em Bitcoin, não acredito que vai ser em despejo no mercado e é mais uma especulação e medo do pessoal do que, de fato, algo negativo, tá bom? E essa semana a gente tem muitas informações positivas aí, só que a gente tem a queda do Bitcoin, que acaba sendo impactado pelo que está acontecendo com o mercado. Muita gente vai falar que não, que era para acontecer, mas impacta, tá, pessoal? Não tem jeito. Está acontecendo lá uma tensão muito importante lá no Oriente Médio, preço de alguns ativos acaba caindo bastante, preço de ação, mercado de alto risco como um todo acaba corrigindo por insanidade, ou por medo, ou por pânico, que acaba sendo algo insano, porque não tem nada a ver uma coisa com outra. Bitcoin foi criado para ser um ativo de proteção patrimonial, porém algumas pessoas, sardinhas, acabam vendendo, indo totalmente contra o fundamento do Bitcoin, mas tudo bem, o preço acaba corrigindo. Isso acontece com ação, isso acontece lá com alguns ativos de alto risco, como índices, por exemplo. Algumas commodities vão subir, outras vão cair. Commodities como ouro vai subir um pouco, vai formar alta máxima histórica, depois corrige um pouco. A gente vai ver petróleo subindo também, depois corrige um pouco. A gente vai ter um momento de muita volatilidade. A gente vai ter o dólar subindo também, como já está acontecendo. E aconteceu lá na sexta-feira, tinha passado para vocês sobre essa valorização. E hoje a gente tem a continuidade dessa valorização. Então a gente vai ter um momento de volatilidade. Não quero dizer que com as notícias positivas, a partir de agora o preço vai subir, porque a gente está vendo um clima negativo acontecendo também lá no Oriente Médio. Mas se tivermos uma volatilidade negativa, na minha opinião, o suporte para Bitcoin vai estar aqui nessa região de 61. Acho muito difícil o Bitcoin romper essa região para vir buscar essa região de 51, 52. Não que seja impossível, pode sim acontecer, o clima esquentar ainda mais, outros países acabar entrando lá no que já está ruim, acabar piorando. E o Bitcoin acaba rompendo essa região de 61, o preço vai direto para 51, 52. Só que acho improvável isso acontecer. A gente teve ali a divulgação do clima esquentando no Oriente Médio, e o preço corrigiu até essa região de 61, utilizou como suporte e depois voltou. Então, aqui ele passa a caracterizar essa região como uma região de suporte e observe o que está formando nesse momento. Está formando aqui uma lateralização. Geralmente, uma lateralização por acumulação para o preço continuar subindo aí no bull run de fato que está para acontecer, na minha opinião. E as notícias do que está acontecendo lá vai esfriar em algumas semanas, tá? Pode haver ali uma tensão ainda maior, pode haver outros países entrando e acabar piorando o que já está ruim, mas a notícia esfria. Isso já aconteceu, esfriou e o mercado tomou a sua direção normal. Então, por mais que a gente tenha aqui um momento de volatilidade, de correção até 61, por exemplo, logo depois ele pode voltar, porque temos também notícias positivas e institucional vai aproveitar esse preço aqui de 61 para estar acumulando ainda mais, tá bom? Então, aqui nessa região, na minha opinião, muita gente fala, acredita em 51, 52, eu acredito mais provável que 61 é uma região de suporte, já tocou, utilizou, confirmou isso pra gente, e se cai de novo, 61 vai ser a próxima região onde ele vai tocar e respeitar, porque aqui a gente pode ter interesse comprador muito grande vindo de institucional, tá bom? E quando a gente vai observar no curtíssimo prazo sobre possibilidades de correção aqui, existe sim uma possibilidade de correção no curtíssimo prazo, até mesmo observando aqui esse pequeno canal que está sendo formado no Bitcoin, no gráfico de 1 hora, ele pode romper esse canal previamente para baixo e vir buscar 63 ou até mesmo 61, 62 de novo, para formar aqui a possibilidade de um fundo duplo. Formando esse fundo duplo, aí então a gente pode ter a continuação e o preço tentando vir buscar 73 mil dólares por unidade. Um detalhe muito importante é que para que a gente tenha essa valorização e o preço voltando para 73 mil dólares por unidade, a gente precisa de volume. Lembra lá dos vídeos passados que falava para vocês sobre a questão do volume? Se não tivermos volume subindo, não vamos ter preço subindo ou tendo rompimentos de resistência. Ele pode subir até a próxima resistência, mas ele não vai conseguir romper. E se ele corrigir, romper fundo, o preço vai despencar. Vai buscar os próximos pontos de liquidez em 66 e 61. O preço corrigiu, não teve aumento de volume, porém com essa queda a gente teve ali um momento de volume, obviamente vendedor, mas o volume acabou subindo consequentemente, chegando aqui em 64 bilhões.
a gente teve aqui um momento em que o preço subiu, o volume caiu, mostrando que foi tirando grande parte daquele volume vendedor de mercado e o preço estabilizou aqui em 42 bilhões, o que é bom. Não é ruim um volume de 42 bilhões, sendo que a gente tem um momento em que o mercado está tentando subir. Ontem a gente teve valorização, uma valorização bem significativa para Bitcoin e hoje o preço segurando aqui nessa região de 65 com um volume de 42. Se o preço começar a subir, isso se começar a subir porque existe a possibilidade de rompimento aqui, tá, pessoal? Então, existe a possibilidade de rompimento, corrigir um pouco e logo depois começar a subir. E nesse começar a subir, a gente pode ver o aumento do volume vindo para 50, 55 bilhões, o que vai ser positivo, porque vai mostrar que existe uma pressão compradora entrando no Bitcoin nesse momento, e a gente pode ver o preço do Bitcoin começando a subir para 73 mil dólares por unidade. Para romper 73 mil dólares por unidade, aí é uma outra história, aí a gente precisa de um volume ainda maior, um volume de 70, 80, 100 bilhões, para que a gente tenha esse rompimento, porque não adianta chegar em uma resistência e não ter volume. Não tem compradores, não tem negociadores o suficiente para dar continuação nesse rompimento. Então o preço vai segurar e corrigir um pouco. Mas o que importa para a gente, aqui para curto prazo, é que existe a possibilidade de valorização para as próximas semanas para Bitcoin até 73, tá bom? Para você que está com medo de queda, para você que está observando aí o que o influenciador está falando sobre queda de Bitcoin até 50 mil, muito cuidado. Por quê? Independente agora do que aconteça, se tivermos essa possibilidade do Bitcoin romper e vir para 52 mil, na minha opinião, eu acredito que seja muito difícil isso acontecer, mas eu nunca descarto possibilidades. O mercado cripto a gente não pode subestimar nunca. Se isso acontecer, a valorização vai ser tão rápida quanto a queda. E a valorização vai ser para romper todas as resistências, porque aqui quem quer comprar vai comprar o máximo que pode. Institucional vai entrar pesado aqui nessa região. Então, para você que espera queda, para você que está com medo de queda, muito cuidado. Porque se cair, você pode acabar ficando de fora, porque ele pode vir bem rápido, dar uma agulhada e voltar. Ou ele pode simplesmente utilizar 60 mil como suporte e já voltar bem rápido também. Então, por mais que caia, a valorização vai ser tão rápida quanto a queda. E por que eu estou falando isso? É muito fácil a gente observar isso. Por quê? A gente teve um dos piores momentos de mercado lá em 2020. Bem próximo do halving também, tá? A gente faltava alguns dias ou algumas semanas para o halving. E a gente teve uma queda de mercado, pelo acontecimento que você provavelmente já saiba, de 60%, 59% a 60%. E essa queda de 60% foi uma queda de 3 semanas. Chegou em fundo, muita gente acreditava que Bitcoin ia para 500 dólares, 1.000 dólares por unidade, só que não foi. Quando ele começou a subir, ele subiu tão rápido quanto caiu. Ele veio simplesmente subindo em V, tirando todo mundo que acreditava que ia cair mais e que estava shortando, e esse era um dos piores momentos de mercado. Era um momento ruim de mercado, mas ainda assim o preço subiu porque a gente tinha informações positivas que trazia nos fundamentos a possibilidade dessa valorização. É o que está acontecendo agora. Então, por mais que a gente tenha notícias negativas acontecendo, se tivermos uma queda, a valorização vai ser tão rápida quanto a queda. Então, para você que está vendendo, que quer vender, que pensa em ficar de fora para recomprar a 50 mil dólares por unidade, muito cuidado que você pode não conseguir comprar a 50 mil dólares por unidade e ficar de fora. O que você pode estar fazendo nesse momento, não que seja um conselho de investimento, é ir comprando aos poucos. Se você tem um pouco de capital, você pode ir comprando aos poucos ali à medida que o preço vai caindo. Se você não tem capital nenhum, está 100% full comprado no mercado cripto, provavelmente você tem alguma altcoin aí que você está lucrando. Se você tem alguma altcoin que você está lucrando, você pode realizar 10, 20% dessa altcoin para recomprar se houver uma queda aqui no Bitcoin. Se não tiver, é só esperar um rompimento de topo de 73 mil dólares por unidade, você vai lá e recompra de novo com um valor um pouquinho acima, mas você vai ter ali uma possibilidade de comprar mais barato e estando exposto em uma possibilidade de valorização ainda mais ampla, tá bom? Então, era isso que eu queria trazer para você, tá? Muito cuidado aí com quem estão falando sobre queda para 50 mil, para 40 mil. Pode acontecer, não descarto, o mercado cripto é insano, a gente não pode subestimar o mercado cripto nunca e
Nesse momento, acredito que suporte para Bitcoin vai estar em 61, chegando em 61 a gente tem boas oportunidades. Se você já está posicionado, na minha opinião, o que você pode fazer agora é esperar valorização, porque mesmo que ele caia, depois ele sobe. E para você que quer comprar mais, vai comprando nessas bases, 62, 61, 60 mil dólares, rompeu 60, vai lá para 54, 53, 52, e assim você vai acumulando aos poucos, e quando começar a subir, você vai ter um lucro ali bem satisfatório, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para você, espero que o vídeo tenha te ajudado aí de alguma forma, e se te ajudou, deixa o like, se inscreve para você receber todos os dias os vídeos que publico aqui, e te vejo lá no grupo do Telegram, link tá na descrição se você quiser entrar, é gratuito e é aberto também pra gente bater um papo, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo, fui!